Existe uma diferença enorme entre querer emagrecer e ser realmente saudável. Eu ontem, né, participei de uma corrida do meu time, né? Eu sou vascaína de pai, e aqui no Rio de Janeiro, ontem teve uma corrida que se chama Vascorrida, hoje já tem em vários estados brasileiros, e eu fui lá participar dessa corrida, uma vibração muito boa, foi próximo ao nosso estádio, o estádio São Januário. Eu não sou muito ligada a futebol, mas é o meu time do coração, é o time que eu cresci aprendendo a torcer, e fui lá correr. Meu irmão participou dessa corrida, né, também, e a gente tirou uma foto deixando assim um buraco, e eu pedi o chat GPT para botei uma foto do meu pai, né, e para simular ali ele com a idade que ele teria hoje, meu pai já é falecido, e dando uma, né, deixando ele um pouco mais grisalho e tal, e aí ele tá com a roupa da corrida, com a medalha pendurada no peito, assim, não ficou 100%, mas aquele primeiro impacto, assim, da foto, né, dá um soco na boca do estômago, de saudade. E, e aí, né, por ser domingo e tal, voltei para casa e fiquei ali olhando as fotos do dia, curtindo as fotos do dia, a vibração da corrida para mim sempre é muito boa. E fiquei refletindo sobre a trajetória do meu pai. Meu pai foi um cardiopata grave, né? Presenciei todas as intercorrências que a cardiopatia dele trouxe para ele, todas as limitações que trouxe. E fiquei reflexivo em cima disso daí, e não tem como, até me arrepiei agora, e não tem como não pensar, né, na minha história com a obesidade, não tem como não pensar na minha história com a bariátrica, não tem como não pensar em tudo que eu vivi aqui nesses quase 20 anos de cirurgia bariátrica, né? Foi por conta da cardiopatia do meu pai que eu fui buscar, quando eu me descobri, né, hipertensa aos 26 anos de idade, eu pensei, meu Deus, eu não vou passar dos 30 anos, né? E mediante o meu histórico familiar, meu pai ainda era vivo nessa época, e eu fiquei pensando, gente, não vou passar dos 30 anos, assim, receber a notícia de que eu estava hipertensa me abalou muito, né? E foi aí que começou o meu processo da cirurgia bariátrica. E aí, é, eu venho refletindo desde ontem sobre tudo que eu venho estudando, tudo que eu acredito, tudo que eu já vivi com esse universo, né, com essa história com a obesidade, com essa doença crônica chamada obesidade. E fiquei pensando sobre o meu porquê, né? Sobre por que eu saio cedo para treinar, mesmo às vezes não estando com vontade, por que eu sou tão chata com a minha alimentação, por que eu me preocupo demais em acompanhar os meus exames, por que eu né, venho vencendo, né, a minha limitação com as câmeras, com as redes sociais, e venho para cá falar sobre esse assunto, né? Enfim, eu fiquei refletindo sobre os meus porquês. E os meus porquês, eles estão não de que eu acho que levar, por exemplo, né, na corrida. O ato de correr, o fato de eu correr aí há quase uns 15 anos, uns 15 anos, mais ou menos, é, uns quase 20 anos já, gente, meu Deus, né, de gostar de, não, quase 20 anos não, porque eu tenho 20 de cirurgia,
uns 15 anos, né, mais ou menos. Por que que o fato de eu correr, ele não me faz estar livre da doença que meu pai teve. Nada me impede de amanhã eu infartar, né? Nada me impede, assim, mesmo eu sendo tão preocupada com a minha saúde. Mas, caso uma fatalidade dessa, né, uma tragédia dessa aconteça, ela aconteceria por todo um contexto de vida, né? Eu levei 27 anos da minha vida para poder. Espero que está passando um carro de som na rua e espero que isso não esteja afetando o vídeo. Isso não impede de eu desenvolver alguma doença, porque eu tenho esse histórico, né? Eu tenho. É igual fatura do cartão de crédito. Eu tenho uma fatura, né? Eu gastei parte da minha saúde durante muito tempo, porque eu operei aos 27 anos de idade. Então, eu tenho uma fatura negativa de 27 anos. Depois desses 27 anos, né, depois, nesses 19 anos de cirurgia bariátrica, eu sou 100% perfeito? Não, não sou 100% perfeito, mas eu procuro me manter o mais perfeito possível ali nas minhas escolhas alimentares. Tenho esse compromisso com a atividade física, já incorporei isso como um pé ali, né, como uma vertente da vida saudável e busco, né, minimizar os fatores deletérios para poder me manter o mais saudável possível. E esse é o meu porquê, né? Hoje o meu porquê ele agregou outros porquês, né? Hoje eu tenho uma mensagem que eu quero compartilhar com o mundo. Eu quero ser exemplo para quem está à minha volta, a minha família, os meus amigos, né? Então, hoje o meu porquê ele mudou um pouco a vertente, mas a origem do meu porquê está lá atrás, na cardiopatia do meu pai. E aí eu fiquei me perguntando, né, vendo aquela festa, porque ele era um vascaíno roxo, né? Ele ia amar estar naquele ambiente, ele ia amar ter visto os filhos dele participando da corrida, né? Porque nós dois temos esse histórico de obesidade e tal, é, e ele poder, né, também participar de um momento desse, eu acho que ele ia amar aquele clima ali, né? E aí eu fiquei imaginando como seria bom se a gente tivesse, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse tido tempo para proporcionar uma qualidade de vida diferente para a doença do meu pai. Ele, com o conhecimento que eu tenho hoje, ele com certeza não desenvolveria doença, não ficaria doente? Claro que não, né? Mas talvez os efeitos da doença tivessem repercutido de uma forma diferente na vida dele, né? Não deu tempo, mas dá tempo da gente que ficou tentar cuidar diferente disso. E aí eu quis, né, eu escrevi um texto que lá na minha página do Substack, que também tem o nome de Confraria Bariátrica, e que eu convido, né, a vocês, ao lerem, que vocês façam a reflexão de vocês sobre o porquê de vocês. Porque às vezes a gente atribui o nosso porquê a, né, vamos botar, a poder brincar com o filho, rolar com o filho no chão, a ter exames de saúde mais perfeitos, a ter um envelhecimento de mais qualidade. Esse é o meu propósito, né? Assim, por exemplo, não quero dar trabalho quando tiver mais velha, quero ter autonomia para ir no banheiro, para tomar um banho sozinha, para ir no supermercado, né? Eu quero esse envelhecimento de qualidade, né? Esses são os meus porquês. E o seu porquê pode ter N coisas. Só que a gente
isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? E venho batendo muito na tecla aqui nas nossas conversas aqui no canal, é, de que, de que a gente precisa não pensar só no emagrecimento, a questão do peso. A gente tem essa tendência enquanto sociedade a associar a vida saudável a peso ideal de balança. Isso é ótimo, né? Vai ser ótimo a gente pesar ali, ter um percentual de gordura dentro de um quantitativo ok e tudo mais. Isso é o melhor dos mundos. Mas o nosso porquê de saúde, ele tem que ser da gente ter mobilidade, da gente ter exames legais, da gente ter um peso sim ok, mas não uma neurose por corpos perfeitos, da gente poder fazer uma atividade simples de se abaixar ao chão, de pegar uma bolsa no mercado, de empurrar um carrinho, né? De praticar uma atividade física de força e aguentar, de fazer uma corrida, né? De não ser escravo de milhões de medicamentos, de, enfim, de uma infinidade de coisas, né? E associar bem menos essa questão da saúde só simplesmente ao peso, né? Então, esse conteúdo, ele tem esse convite para que a gente pare e reflita, porque assim, se a gente tiver o nosso porquê bem claro, você concorda comigo que as chances da gente errar ou fazer o caminho, a retomada do erro, do equívoco, da abertura de exceção, ele é muito mais rápido, né? Por exemplo, eu corri no domingo, né? Fiz a corrida do domingo, aí ontem foi a corrida, hoje eu não estava afim de correr, entendeu? E tá tudo bem, eu não tenho que correr todo dia, mas eu me, me, me obriguei a sair para fazer uma caminhada e acabei fazendo a caminhada um pouco até a mais do percurso que eu faço da corrida. E aí fiz uma atividade resistida também quando cheguei em casa com elásticos, sabe? As minhas escolhas alimentares. Isso para mim é que é vida de equilíbrio. Você saber que uma alimentação adequada, um movimento adequado, né? Uma atividade resistida, uma caminhada, uma corrida, esse comprometimento de forma saudável, né, de forma salutar, de modo equilibrado, isso é vida saudável. E não ficar preocupado com corpos perfeitos, peso. Quando eu pergunto, né, qual é o seu porquê, na realidade, quando eu pergunto, não, quando eu sugiro que você encontre qual é o seu porquê para se manter saudável, não existe uma resposta certa para isso, tá? Antes de qualquer coisa, não existe uma resposta certa. Não precisa partir também de uma motivação dolorosa como foi a minha. Não precisa. Ela precisa fazer sentido para você. Pode ser você ser uma mãe ou um pai extremamente jovem que está com os filhos pequenininhos e que vocês querem ter disposição para brincar com os filhos de vocês. Correr, né, brincar, pular. Pode ser para você ter mais qualidade de vida no envelhecimento, curtir a sua aposentadoria, fazer viagem, dançar. Pode ser para controle de doenças crônicas, né? Como uma diabetes, uma hipertensão. Pode ser que você já tenha desenvolvido alguma doença um pouco mais limitante e que seja necessário que você se preocupe em se manter saudável, né? Mas essa questão de se manter saudável, de estar saudável, ela precisa estar no nosso radar, independente de qual seja a motivação que
que te leve, que te levou a buscar a cirurgia bariátrica, se você já é bariátrico, ou que você está pensando em fazer, sabe? O que não pode é o seu porquê estar atrelado, como eu disse anteriormente, à questão única e exclusiva de peso, de estética. Isso eu não acho legal, porque as chances da gente se perder nessa motivação é muito grande. E aí começam a acontecer coisas, né, circunstâncias, que a gente vai buscando essa, esse corpo perfeito a qualquer custo, e aí vai abraçando maneiras de chegar a esse peso muito deletérias, né? Por isso que a gente tem visto pares nossos aí fazendo a segunda ou terceira cirurgia bariátrica, indo buscar as canetinhas, voltando a tomar medicamentos milagrosos que prometem, né, emagrecimento rápido, ou então abraçando dietas, técnicas loucas para tentar resolver uma coisa que vem crônica, às vezes uma vida inteira, em dias, né, em 15 dias, 30 dias, em 90 dias. Vida saudável não pode ser isso. Vida saudável é uma constância, uma rotina, é um estilo de vida, né? E independente do que você tenha respondido aí, que é o seu porquê, eu, talvez você nunca nem tenha parado para pensar em qual é o seu porquê para se manter saudável, né? E eu desejo que a minha história, que a minha recordação da minha história com meu pai, ela te coloque aí na posição de fazer esse processo de autorreflexão e alinhar aí o seu porquê. Porque com esse porquê bem claro, como eu disse também anteriormente, as chances da gente se desviar muito da rota são extremamente menores, né? A gente de vez em quando vai errar, vai dar aquela tropeçada, vai dar aquela caída, mas a gente, porque está com o nosso porquê bem claro, a gente retorna para essa jornada muito mais rápido, né? E fica muito mais comprometido. E aí você passa a sentir orgulho da pessoa que você se transformou nesse processo todo, sabe? Mais uma vez citando lá o meu sentimento em relação às minhas recordações, em relação ao meu pai, a minha felicidade de ter o meu irmão junto ali naquela corrida, porque unia a vida saudável, unia a nossa história com o time, né? Já que nosso pai era um torcedor assim roxo pelo Vasco e, e a gente acabou herdando isso, né, dele. Não só nós, mas os meus sobrinhos, tenho primo vascaíno, tudo em função aí dessa paixão dele pelo time. Então, ter, ter passado por esses processos aí de recordação desde a corrida, me deu orgulho da pessoa que eu me transformei, comprometida comigo mesmo, sabe? E você, depois que você alinhar o seu porquê, e você se manter dentro da jornada para cumprir esse seu porquê, você também vai sentir orgulho de você. Um abraço e até a próxima conversa.